Olá, aqui é a professora Bruna, professora de Ciências, e vamos para mais uma aula. Na aula de hoje, nós falaremos sobre os biomas brasileiros. Lembrando que nas aulas anteriores nós falamos sobre os biomas mundiais. Então, vamos focar nos biomas dentro do nosso país agora e começaremos falando sobre a Amazônia, a Mata Atlântica e a Caatinga. Como são 6 biomas brasileiros, hoje nós falaremos desses 3 e na nossa próxima aula falaremos dos outros 3, que são o Cerrado, o Pantanal e os Pampas. Antes disso, vamos começar revisando o que vimos na aula anterior. Nós estudamos 3 grandes biomas mundiais na nossa aula anterior. Falamos da floresta tropical, que é um bioma localizado próximo à linha do Equador, com uma alta luminosidade, e por isso o clima lá é muito quente, úmido e chuvoso. O relevo das florestas tropicais é variado, podendo haver planícies e montanhas, e esse bioma possui a maior biodiversidade de animais e plantas, ou seja, ele tem o maior número de espécies diferentes. Depois falamos sobre os campos, que são ambientes presentes em quase todos os continentes e por isso encontramos em áreas de luminosidade baixa, média e alta. Existem campos mais frios e campos mais quentes, alguns são secos, a maior parte do tempo, como o Cerrado, e outros possuem uma época em que ficam completamente alagados, como o Pantanal. Lembrando que o Cerrado e o Pantanal, assim como os Pampas, são biomas brasileiros que nós falaremos na próxima aula e têm características de campos. A principal característica dos campos, inclusive, é a vegetação, que é formada por gramas, arbustos e árvores pequenas e espaçadas, ou seja, distantes umas das outras. Esse bioma ele possui uma fauna e uma flora também bem variada. E falamos por fim dos desertos, que estão presentes em todos os continentes e são definidos por um clima seco, com pouquíssimas quantidades de chuvas, lembrando que tem lugares que ficam anos sem chover, e existem os desertos arenosos, que têm um clima quente durante o dia e frio durante a noite, com plantas xerófitas ou xerófilas, que são plantas adaptadas a viver na seca. Exemplos de plantas assim são os cactos. E os animais desse ambiente também são adaptados a viver no ambiente seco e com pouca disponibilidade de alimentos. Também existem os desertos gelados, como o Ártico, que fica no Polo Norte, e a Antártida no Polo Sul, que são ambientes extremamente frios e secos, sem uma formação de vegetação e com animais adaptados ao frio, como os pinguins do sul e os ursos polares no norte. Então, estudamos aí esses biomas mundiais nas nossas 2 aulas anteriores. Agora falaremos sobre os biomas brasileiros e vamos começar falando sobre a famosíssima Amazônia. A Amazônia ela se localiza em países da América do Sul, 60% dela está no Brasil, 13% no Peru e os 27% restantes se dividem entre Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Guiana Francesa e o Suriname. Aqui no Brasil, ela se estende, olha aí no mapa, pela região norte do país, nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Amapá, Pará, Rondônia e Tocantins, e no Nordeste, no estado do Maranhão, e no Centro-Oeste, na parte norte aqui do Mato Grosso. Lembrando aí que a maior parte da Amazônia está aqui no Brasil. Por isso que ela é um bioma tão importante e tão falado aqui para nós. Mas qual a origem desse nome Amazônia? No século XVI, vários conquistadores europeus vieram para a América, um deles, chamado Francisco Orellano, que era um conquistador espanhol, ele fez expedições pela Amazônia, que na época ainda não tinha esse nome, e ele andou por uma região que possui um grande rio com tribos indígenas próximas. E haviam mulheres guerreiras nessas tribos, e o Francisco logo se lembrou do mito grego das Amazonas, que contava sobre uma tribo de mulheres guerreiras. E só como curiosidade, a lenda grega das Amazonas inspirou a criação da Mulher Maravilha. E esse espanhol,
ele chamou aquele grande rio que ele viu de Rio das Amazonas, que depois começou a ser chamado de Rio Amazonas, e daí vem o termo Amazônia. A Amazônia é uma floresta tropical e o clima dela, como o nome indica, é tropical. O que é um clima tropical? É um clima quente e úmido durante todo o ano, que tem muita chuva também. É um dos ambientes com maior diversidade de fauna e flora do mundo. Vocês podem ver isso aí, alguns exemplos dessa diversidade de animais, no videozinho que está passando aí do lado. Agora, vamos falar sobre a hidrografia, que é o estudo das águas da Amazônia. A Amazônia é um dos ambientes mais ricos em água e possui a maior bacia hidrográfica do mundo. Uma bacia hidrográfica, tá aí a definição no cantinho, é um relevo onde escoa um rio principal e seus afluentes. Um dos principais rios da Amazônia é o Rio Amazonas, que é o rio mais caudaloso, ou seja, com maior volume de água, e também o maior em comprimento, segundo estudos recentes. A Amazônia, ela é importante na distribuição da umidade por todo o país. A água, ela evapora dos oceanos e forma as nuvens, como a gente já viu lá no ciclo da água, naquele processo de evaporação, a água evapora e forma as nuvens. E essas nuvens, elas são levadas pelos ventos para a Amazônia. E há uma troca de umidade com a floresta, e essa umidade é levada pelos ventos para as outras regiões, como a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul do país. Sendo assim, ela é essencial para a manutenção das chuvas nessas outras localidades. Agora, vamos falar um pouco sobre a história humana na Amazônia. Ela é habitada há pelo menos 12 mil anos. Os indígenas construíram na Amazônia uma grande civilização, inclusive, com cidades fortificadas, praças e estradas, e haviam diversos povos, como os tupis e os aruacos. Os povos indígenas, eles deixaram a sua marca na floresta. Um exemplo dessa relação é a presença da chamada terra preta, nos solos de algumas regiões amazônicas. E o que é essa terra preta, né? Vamos falar um pouquinho sobre o solo da Amazônia. Ele é um solo pobre nas camadas mais profundas. E as plantas, elas retiram os nutrientes delas da matéria orgânica que fica na parte de cima ali do solo, que são a matéria orgânica formada pelos restos de folhas e galhos que caem das árvores. E para melhorar a qualidade do solo para as plantações, os indígenas eles produziam um tipo de adubo utilizando restos de animais, madeira queimada e cerâmica misturados à terra. E essa terra ela ficava escura e permitia um melhor desenvolvimento das plantas que eram cultivadas ali naquela região. E registros dessa terra preta é encontrado aí até hoje, o que deixa claro que os indígenas tiveram influência sobre este ambiente. E com a invasão dos espanhóis e portugueses lá no século XVI, as populações indígenas da Amazônia elas foram dizimadas, foram mortas, muitos povos foram mortos. E além do confronto direto contra os invasores, grande parte morreu também por causa de doenças que eram trazidas pelos europeus. Um exemplo é a varíola, que é uma doença causada por um vírus e é altamente contagiosa. Atualmente, existem cerca de 180 diferentes povoados indígenas na Amazônia, com cerca de 200 mil indivíduos, e ainda existem cerca de 107 povos que vivem isolados na floresta. A Amazônia ela tem sofrido muitos problemas ecológicos devido às ações humanas. Alguns dos principais problemas são o aumento das cidades e, consequentemente, a produção de lixo, a retirada de madeira ilegal e a caça e o tráfico de animais silvestres, o desmatamento com as derrubadas e as queimadas para abrir espaço para a agricultura. A agricultura são as plantações e também para abrir espaço para a pecuária, que é a criação dos animais.
Com a destruição da Amazônia, todo o ciclo das chuvas ele é afetado, então todo o país, podemos dizer até em escala de mundo, é afetado. A América do Sul como um todo tende a ficar mais quente e seca, e a falta de chuvas prejudica ali a biodiversidade, que é a variedade de animais e plantas, porque isso causa o desabastecimento de água e prejudica também a própria agricultura e pecuária da região. Agora que a gente conhece mais sobre as características, a história e a importância da Amazônia, vamos seguir em frente falando sobre a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela se localiza na costa leste do Brasil, próximo ao mar. Observem aqui no mapa. E ela se estende pela região Nordeste, nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, assim como pela região Sudeste, nos estados do Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, e pela região Sul, passando ali pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós também podemos encontrá-la em outros países, como o Paraguai e a Argentina. E qual a origem do nome Mata Atlântica? Mata Atlântica é usado porque a floresta ela fica perto do Oceano Atlântico, que banha ali o nosso litoral brasileiro, essa parte aqui. A Mata Atlântica, assim como a Amazônia, ela é uma floresta tropical. Se é uma floresta tropical, ela tem um clima tropical. Lembrando, o clima tropical ele é quente e úmido durante todo o ano, com muitas chuvas. E há uma enorme biodiversidade de fauna e flora nesse bioma. Na Mata Atlântica existem 9 bacias hidrográficas, com 230 rios. Alguns dos principais rios são o Rio Tietê, o Rio São Francisco e o Paraíba do Sul. Essa é a região com maior captação de água, tanto para o consumo humano, quanto para a utilização em agricultura, ou seja, nas plantações, e para a pecuária, que é a criação de animais. A relação dos seres humanos com a Mata Atlântica sempre foi complicada. Os primeiros habitantes eles chegaram por volta de 10 mil anos atrás, também eram indígenas, e eles viviam da caça e da agricultura. Esses indígenas eles faziam derrubadas e queimadas para abrir espaços para suas plantações, e esse processo pode ter causado a savanização da floresta. E o que é isso? O que é essa savanização da floresta? É quando uma floresta é destruída e se torna um campo aberto, com bem menos árvores e mais seca do que antes. Alguns pesquisadores acreditam, inclusive, que o impacto causado pelas populações indígenas tenham dado origem aos pampas brasileiros, que a gente vai falar que é um bioma que se localiza lá na região sul do nosso país. A partir da chegada dos portugueses em 1500, o desmatamento ele aumentou muito devido à retirada do pau-brasil, que é uma árvore muito grande da Mata Atlântica, que era utilizada para a produção de corante, devido à cor avermelhada que ela tinha. E a madeira também era utilizada. A madeira do pau-brasil também era utilizada. E aí, nos vários séculos seguintes, a Mata Atlântica ela continuou sendo degradada. Olha aí um exemplo. No século XVII, se iniciaram as grandes plantações de cana-de-açúcar, no século XVIII a retirada do ouro, no século XIX as plantações de café e no século XX a criação de diversas indústrias que aumentaram a poluição do meio ambiente. Atualmente, a principal ameaça à Mata Atlântica é a urbanização desordenada, que é o crescimento das cidades sem nenhum planejamento, e isso tem reduzido a mata a pequenas porções de florestas cercadas de cidades. Restam menos de 20% da cobertura original da Mata Atlântica no Brasil, ou seja, muito foi degradado. Nas regiões da Mata Atlântica se concentram 70% da população do Brasil, o que dá cerca de 120 milhões de habitantes, em especial nos grandes centros urbanos, que são São Paulo e Rio de Janeiro.
A destruição da Mata Atlântica leva, além da perda da biodiversidade, que é a extinção das diversas espécies de seres vivos, também ao aumento da temperatura e seca, prejudicando o abastecimento de água nas cidades e na zona rural, prejudicando a agricultura e a pecuária. Como eu disse anteriormente, a Mata Atlântica ela é a região com maior captação de água do Brasil, e a destruição da floresta destrói as nascentes e reduz muito a quantidade de água limpa disponível. Agora que nós já sabemos um pouco mais sobre o bioma Mata Atlântica, nós vamos falar sobre o último e não menos importante bioma da nossa aula, que é a Caatinga. Mas antes, vamos fazer uma breve pausa para a palavra-chave de hoje. E a palavra-chave da nossa aula de hoje é Caatinga. Opa! Caatinga. Anotaram? Lembrem-se dela na hora da atividade, tá bom? E agora vamos continuar a nossa aula falando sobre a Caatinga. A Caatinga ela é um bioma que corresponde a aproximadamente 11% do território nacional e ela se localiza na região Nordeste, nos estados da Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, e também possui uma pequena porção na região Sudeste, no norte de Minas Gerais. Esse é o único bioma que é exclusivamente brasileiro, ou seja, ele só existe no Brasil. A palavra Caatinga, ela tem origem no idioma tupi-guarani e significa mata branca, que é uma referência à paisagem esbranquiçada que a vegetação apresenta no período de seca, no qual a maioria das árvores perdem as suas folhas e os troncos ficam esbranquiçados e secos. O clima da Caatinga, ele é semiárido. O que é o clima semiárido? É um clima muito seco e com poucas chuvas. Há grandes períodos de estiagem, que são os períodos sem chuvas. Esse bioma ele é considerado um tipo de campo, porque ele possui uma vegetação mais aberta que os biomas anteriores. Vocês podem ver também que as árvores são menores e são mais distantes umas das outras. As plantas que vivem nesse bioma, elas são adaptadas a viver aí. E elas são aquelas chamadas xerófitas ou xerófilas, porque elas estão adaptadas a esse clima seco. A principal característica da vegetação da Caatinga são essas árvores baixas, com troncos tortos, e que apresentam espinhos. As folhas caem no período da seca, justamente para evitar a perda de água dessas árvores. Algumas árvores, como o umbuzeiro, elas armazenam água nas suas raízes para os períodos de estiagem, que são os períodos sem chuva. Também existem cactos, como o mandacaru, com as suas folhas modificadas em formas de espinhos, que ajudam a diminuir a perda de água para o ambiente. Olha aí o mandacaruzinho, inclusive, florescendo. A fauna da Caatinga é bastante diversificada e também é marcada pelas adaptações desses animais ao clima seco. Alguns exemplos são a asa branca, a cutia, o veado catingueiro e o sagui de tufo branco. A maioria dos rios da Caatinga, eles são temporários ou intermitentes. Isso é, eles ficam cheios na época das chuvas e eles simplesmente secam nas estações de seca. Mas também existem os rios perenes, esses rios perenes são aqueles que não secam. E dois exemplos de rios perenes muito importantes que passam pela Caatinga, que estão na Caatinga, é o Rio São Francisco e o Rio Parnaíba. As populações que habitam esse bioma são chamadas de caatingueiros. São sertanejos, vaqueiros, agricultores, populações indígenas e quilombolas. Os quilombolas são os descendentes de escravos. E devido à seca, essas comunidades precisam de vários recursos para garantir a água durante a seca, como os poços que tiram água do subsolo, caminhões-pipas e cisternas que armazenam água das épocas das chuvas.
A caatinga, ela é um dos biomas mais degradados e menos estudados, menos conhecidos pelos pesquisadores. E atualmente as principais causas de desmatamento são a agricultura, a pecuária e a retirada de mata nativa para a produção de lenha e carvão vegetal para a utilização nas fábricas. Essas práticas deixam o solo menos fértil, destrói a biodiversidade do bioma e, consequentemente, piora a qualidade de vida das pessoas que vivem ali, que vivem lá. Cerca de 45% desse bioma já foi destruído, já foi devastado. A fauna desse ambiente, ela também sofre muito com a destruição do habitat. O habitat é o ambiente no qual essa fauna, esses animais vivem. E com a caça ilegal, isso tem ficado ainda pior. Um exemplo marcante é o da ararinha azul. Olha que linda! Ela foi vista pela última vez livre na natureza no ano 2000 e só restam poucos indivíduos vivos em cativeiro. Muitos deles, inclusive, estão fora do Brasil. E desde então, muitos pesquisadores estão se esforçando para reintroduzir essa espécie na natureza. E agora que você conhece um pouco mais sobre esse bioma incrível que é a caatinga, a nossa aula de hoje ela chegou ao fim. Lembrem-se que a atividade já está na plataforma e não esqueçam a palavra-chave, ok? Abraços e até a nossa próxima aula.